Bem-vindos, então, à nossa palestra aqui sobre inovações em processo de negócio com ação rápida. Eu vou fazer essa apresentação para vocês, acho que o tempo estimado por volta de 1 hora. E fica aberto no final para perguntas que vocês tiverem. Porém, se alguém tiver alguma questão que queira levantar na hora que eu estou expondo algum detalhe, por favor, sinalizem, porque acho que talvez seja importante responder na hora. Nossa agenda, então, é falarmos sobre as empresas desenvolvedoras dessa metodologia. Vamos falar o que é o processo da geração rápida de inovação. Em seguida, a metodologia e ferramentas da ação rápida. Vamos falar sobre exemplo de aplicações e resultados obtidos. E também, no final, então, faremos a parte de questões para vocês. Eu gostaria de iniciar aqui fazendo um relato para vocês de uma experiência vivida. Quando eu assumi a direção dos negócios agroquímicos da empresa ICI Brasil, que era, na ocasião, uma das 4 maiores empresas químicas do mundo, a fábrica química do Brasil tinha um recorde de acidentes com afastamento acima dos níveis mundiais. Então, estava tendo daí um resultado de por volta de 1 acidente por mês, que praticamente tinha que parar a planta. E eu resolvi, então, fazer o seguinte: eu fui até a fábrica, fiz uma reunião com todos os funcionários, do operador de máquina até o gerente geral, e conclamei eles a fazerem um trabalho conjunto, para nós podermos mudar a situação. E isso resultou no seguinte: nós pedimos que as ideias fossem encaminhadas. E num contingente de 180 pessoas, nós tivemos 800 ideias. E essas ideias, então, essa experiência mostrou o seguinte: quando você dá oportunidade para as pessoas da linha de frente criarem, elas realmente trabalham com uma quantidade imensa de capacidade de geração de ideias. Então, isso nós tivemos essa comprovação que mostra a riqueza que você tem e que, provavelmente, em grande parte das empresas, ela não está sendo explorada. Bom, em sequência a isso, logicamente, nós tivemos que trabalhar com classificação das ideias, a seleção e trabalho de implantação. Não havia ação rápida, então gastamos mais de 1 ano para fazer o trabalho. Porém, os resultados apareceram. Quer dizer, realmente a unidade se transformou, depois de 3 anos, na primeira unidade com 0 acidente no mundo inteiro. Aqui, a empresa criadora foi a Leap Technologies, americana, que criou as ferramentas de aprendizagem just-in-time. A experiência dela veio trabalhando com a GE, e na ocasião, quem estava na frente da GE era o Jack Welch, que todos vocês conhecem, e que ele tinha uma metodologia de fazer mudança rápida, continuamente. O GE era uma empresa que se notabilizou no mundo pela rapidez com que ela fazia as mudanças, e pela quantidade de mudanças também. Então, essa metodologia, que já tem muitos anos sendo usada, ela tem produzido resultados que nós estamos aqui enumerando como sendo por volta de 5 a 10 vezes o retorno sobre investimento. Nós estamos no mercado e trabalhamos com a FIA já há muito tempo e trabalhamos nessa área de ação rápida para inovações e mudança de processo. Trabalhamos com os princípios Lean, com treinamento também just in time, e trabalhamos com um sistema de gestão com procedimentos sem texto. Por que nós estamos fazendo procedimentos, que é a documentação do processo sem texto? Para poder dar uma oportunidade para as pessoas que estão envolvidas no processo participarem da elaboração do procedimento e terem uma visão do conjunto. O que é o processo? O processo, aonde ele começa, onde determina o que são os elementos de entrada, o que são os elementos de saída, qual é a meta, por que a meta é essa, como é que você pode reportar resultados, isso tudo está numa tela. Isso, então, é um ingrediente importante para você levar e poder familiarizar as pessoas com a atividade que ela faz e entender o contexto, entender o conjunto. Você cria um campo para que a geração de ideias seja muito mais fecunda, né? Clientes que têm usado a ação rápida e não a metodologia, aqui no Brasil vocês conhecem uma boa parte delas, nos Estados Unidos também, as empresas são bem variadas, desde bancos até indústrias e mesmo área de governo.
Então, vamos fazer uma definição de inovação, para nós podermos iniciar aqui os conceitos e passar para vocês como é que o método é feito. A inovação, o que interessa aqui é a nova ideia para um diferente resultado. Então, o que nós estamos esperando que qualquer empresa que se propõe a fazer inovação em processo de negócio, ela tenha realmente o entendimento de que precisa de um resultado diferente. E eu vou definir que inovações em processo de negócio é como o processo poderia ser feito, diferentemente de eu considerar um processo em que eu posso fazer melhorias nele. Você pode usar metodologias para tirar as falhas, os erros, os problemas que o processo tem, ou você pode criar um novo processo. E vamos falar depois sobre inovações e mudanças nesse prazo que nós estamos passando para vocês, que isso faz parte do método, que é 60 dias. Apenas para lembrar que nós temos experiência no mercado, onde você tem processos, mudanças de processos sendo feitas num prazo de 6 meses, 8 meses, que é o normal que acontece. Esse é um problema, porque realmente muitas das ideias que foram geradas não vão poder ser implantadas. Prazo de 6, 8 meses é muito tempo. A companhia já tem outras prioridades e as pessoas não têm tempo. Então, o método de ação rápida é você usar metodologia e ferramenta para trabalhar com essas pequenas equipes e explorar o conhecimento delas. E, logicamente, esse potencial que ela tem de gerar ideias novas. A inovação e mudança de processo com ação rápida trabalha com 6 princípios. O primeiro princípio é envolvimento da linha de frente, e eu descrevi para vocês aqui a experiência para mostrar a riqueza que você tem de capacidade de geração de ideias quando você abre um tema e você pede a colaboração das pessoas. O processo simplificado para engajar bem as pessoas é uma maneira de você poder ter qualquer pessoa que não recebeu treinamento. A ideia da ação rápida é essa. As pessoas que vão participar do trabalho não tiveram treinamento nenhum, não tem treinamento de qualidade, não sabe das ferramentas, não sabe nada. A implantação dela em 60 dias é a maneira de você manter as pessoas focadas. É outra visão quando a pessoa que é chamada para participar de um trabalho, ela está antevendo que a data de chegada dela é daqui a 2 meses. Nós estamos começando o trabalho dia 2 de dezembro, 2 de fevereiro está entregue. Isso é fundamental para as pessoas terem mais motivação de poder realizar o trabalho. O empoderamento das pessoas, que é o item 4, com direção clara e apoio a ideias, significa que um patrocinador que chamou uma equipe para trabalhar, ele vai assegurar a elas que ele vai dar esse apoio e ele vai estar aprovando rapidamente todas as ideias que chegarem com a justificativa. E o trabalho em equipe para construir confiança e compromisso é a qualidade. Você tem muito mais qualidade no que vai ser gerado, analisado, discutido, se o grupo de pessoas participa. E o reconhecimento a cada membro da equipe, que é feito pelo patrocinador para que você possa alavancar outras iniciativas da empresa. Então, eu vou falar um pouco mais sobre o primeiro princípio. Essa inovação, envolvimento, melhor dizendo, na linha de frente, na hora que você define a inovação, é uma situação onde as pessoas estão sem uma visão daquilo que é o contexto. Onde é que ela vai operar? Você está precisando de ideias. Aquela famosa prática de você ter na empresa a caixa de sugestão. Qual é o foco disso? Não é? Você vai ter as coisas mais variadas possíveis, mais desfocadas. E as pessoas também não têm capacidade de poder pensar muito mais se elas não tiverem um descritivo. Onde eu estou? O que se espera para poder produzir alguma coisa? Não é? Então, você tem uma oportunidade de fazer isso a partir do momento em que você cria esse contexto e você envolve as pessoas. Aí sim, você tem um conjunto de pessoas que têm uma direção para pensar e elas podem produzir mais. O processo simplificado, as pessoas não têm tempo e esse é um principal obstáculo para a companhia iniciar qualquer tipo de
iniciativa em qualquer área. Mesmo os treinamentos que a empresa decide fazer, é sempre um obstáculo para encontrar espaço na agenda para poder fazer esse treinamento. Então, a ideia é você facilita a participação em mais pessoas, já que não é possível treinar a organização inteira em todas as ferramentas. O planejamento, implantação e gerenciamento de mudança é feito, então, sem que a pessoa se afaste do posto de trabalho. O dia a dia dela continua fazendo, sendo feito sem prejuízo. E isso é feito em reuniões semanais, algumas de 4, outras de 2 horas. A implantação em 60 dias, então, essa questão de você poder motivar as pessoas, mas, mais do que isso, um compromisso. Porque o normal, quando você tem uma equipe trabalhando, na hora que ela vai desenvolver ideias, vai desenvolver planos e vai tentar fazer essa implementação, é que uma ou outra pessoa pode deixar de fazer a atividade dela durante a semana e, findo, então, aquele momento do trabalho, ela vai para a reunião e não conseguiu liquidar ainda o trabalho dela. Aqui não, ela tem uma visão e ela sabe que, temos a data certa para terminar e nós vamos entregar esse resultado. Esse empoderamento, então, parte desde o momento em que o patrocinador fez o chamamento para trabalho da iniciativa, forneceu esse contexto e o racional para a mudança e pôde discutir metas com as pessoas. Por que das metas? Isso desbloqueia a ideia, porque o patrocinador também vai garantir que ele vai dar uma aprovação rápida. Se ele está esperando o resultado de 60 dias, ele vai precisar garantir que ele vai aprovar rapidamente as ideias apresentadas. O quinto item, então, é o trabalho que constrói essa qualidade, porque quando você tem um grupo de pessoas gerando ideias, essas ideias, nesse processo que eu vou explicar para vocês, a ideia é escrita, então não é falada. Quando você escreve uma ideia, a pessoa geralmente escreve alguma coisa que não é bem o que ela pensou. Não é tão fácil escrever o que você pensou. Seria bom, né? Então, todos nós poderíamos ser escritores, porque nós temos grandes coisas na cabeça. Mas tente escrever, não é a mesma coisa. Então, quando você tem esse processo de você escrever a ideia, você criou já um momento onde você vai dar oportunidade para as demais pessoas lerem e tentarem entender. E o que vai acontecer nesse momento? Quando ela lê, o entendimento dela não é exatamente o mesmo que a pessoa que gerou a ideia. Então, você criou um momento que a equipe tem condição de poder melhorar a qualidade daquilo que foi o pensamento original daquela ideia. Outra questão de trabalhar em equipe é você ter ação de mudança delegada a uma pessoa. Equipes são ótimas para poder gerar ideias, mas não são adequadas para implantar. A implantação tem que ser dada para uma determinada pessoa. E você tem, então, aqui o compromisso, porque a partir do momento que você está em equipe, o compromisso é conjunto. Se a pessoa deixar de cumprir aquela atividade da semana, automaticamente ela vai estar prejudicando o andamento do trabalho do conjunto das pessoas. E, finalmente, nós temos o encerramento. Essa celebração do sucesso, a equipe mede o resultado que ela alcançou e ela vai apresentar para o patrocinador, que está lá presente. Nesse momento, o patrocinador vai fazer desse evento um momento para poder divulgar para toda a empresa que ele está conseguindo sucesso com essa equipe e que tem oportunidade para alavancar outras iniciativas. E, com isso, então, ele pode multiplicar o processo de criação de inovações. Bom, a inovação pode ser feita por qualquer empresa. E a pergunta que você pode dizer, bom, mas na verdade não é bem assim. As companhias são poucas que têm um programa de inovação. Algumas se denominam inovadoras. Mas se você for lá perguntar, o que está sendo feito? Realmente são poucas companhias que estão fazendo isso. Mas, em grande parte, é porque a companhia criou plano de trabalho, plano estratégico de desenvolvimento do seu trabalho, da sua atividade, e você tem a delegação. Isso está delegado para cada uma das áreas funcionais.
O gerente tem lá a estratégia dele, os planos de ação, as metas, os indicadores, tudo está feito. Se você chega na companhia e diz, olha, mas vocês não têm aqui uma oportunidade para inovação? Não, as pessoas já estão direcionadas, elas já sabem o que fazer. É isso aqui, está tudo no papel, escrito, detalhadamente. Então, o que a empresa pensa é o seguinte, eu já sei o que fazer para atingir o resultado. E aí, esse plano vai ser executado. Porém, se você quer um resultado diferente, não dá para fazer as mesmas coisas. Esse é o princípio principal para você considerar o assunto de inovações. E as empresas, eu imagino que não tem nenhuma que esteja projetando resultados para 2018 igual a 2017. Ainda que nós estejamos num ano complicado, mas, de qualquer maneira, o ano seguinte tem que ser maior. Por que tem que ser maior? Porque o acionista exige. A essência da empresa é eu tenho que produzir mais ganhos, tenho que produzir mais lucros, ou eu não vou ter dinheiro para investir, e o meu concorrente passa na minha frente. Então, sim, ela precisa de resultados maiores. A questão toda é, eles estão, em geral, a companhia está fazendo aquilo que fez ano passado. Os planos a campanha de propaganda, o departamento de marketing está fazendo o alvo para atingir certos clientes, e assim você tem uma ação que é uma repetição do que foi feito no ano passado. Não é nada novo. Porém, existe uma oportunidade para a companhia considerar essa inovação sem fazer a ruptura do plano de trabalho dela. Isto é, pensando na criação de valor ao cliente. Essa é uma definição comum? Sim. Mas acontece que ninguém nunca pensou com mais profundidade como é que você cria oportunidade de negócio? Onde está? Nós estamos falando de inovação. Onde é que eu consigo construir essa inovação para o processo de negócio? Como eu faço? Então, o que nós dizemos é que esse valor está na cadeia de necessidade do cliente. Então, existe, a todo momento que a companhia se relaciona, ela tem uma oportunidade. Desde a área que o vendedor tem um contato com a companhia para fazer a venda, a área de logística tem para fazer a sua entrega, a área de produção tem para assegurar o uso contínuo, com bom desempenho, a área de assistência também está atuando, a área financeira tem que trabalhar com o cliente também, porque as necessidades de pagamento deles são distintas, ou muitas vezes o cliente precisa de financiamento. Então, a área financeira também está envolvida. Então, toda a organização está envolvida na oportunidade de criar algo novo. E se você imaginar, bom, a recomendação é sempre falar com o cliente. Mas, na verdade, não é tão simples assim, porque o vendedor fala com quem? Provavelmente com o comprador. E a pessoa da logística, com quem que ele tem que estar em contato? Com a pessoa que vai utilizar o produto, com a produção, se ele está conseguindo atender de acordo com a necessidade dela. O uso contínuo provavelmente envolve a área da qualidade. Quais são os problemas que esse produto pode estar dando? Então, você nota que existe oportunidade, sim, para a companhia poder chegar mais próximo e poder entender com mais profundidade o que o cliente realmente tem ali de necessidade não satisfeita, que são as oportunidades para ele poder pensar em inovar. Essa seria a essência. Bom, se nós definimos basicamente, em termos gerais, o que a inovação de processo pode fazer, agora precisamos de começar a fazer, né? Não adianta nós irmos ler livros e fazer treinamento, como é que eu posso eventualmente criar inovação, temos que começar esse trabalho, fazer o processo andar. Então, como é que nós vemos isso? Como é que você faz? Você está num momento que você diz, muito bem, eu quero fazer na minha empresa esse programa de inovação. Vou utilizar esse princípio de poder utilizar as ideias das pessoas para ver o que nós podemos criar para poder ter essa inovação, ter um diferencial, passar à frente. Então, um caminho que nós usamos é o patrocinador, que pode ser o presidente da companhia, pode ser o diretor da divisão, pode ser o gerente de uma área. Ele pode também dar início num processo de inovação. Ele vai reunir os líderes que trabalham com ele. As pessoas, essa liderança, ela é chamada e é dado um contexto daquilo que se procura. Essas pessoas é que vão identificar o que nós estamos chamando de campo de oportunidade.
campo de oportunidade não é uma ideia ainda para fazer inovação, é uma área em que pode produzir resultados. Então, a liderança está trabalhando nesse momento, ela está com essa cesta de ideias que foi gerada sobre a liderança aqui do patrocinador, e nós vamos, então, em seguida, fazer uma classificação desses campos de oportunidade, baseado no quê? No impacto e na confiança que as pessoas têm para poder fazer acontecer agora. Então, nós temos aqui um conjunto de campos de oportunidade que nós vamos, separadas demais, vamos trabalhar com elas e vamos fazer, em seguida, uma categorização. Que tipo de oportunidade eu tenho? Essa oportunidade, ela está clara ou ela requer mais análise, precisa de mais informações para poder afiná-la e poder gerar uma atribuição para uma equipe trabalhar? Ou é uma decisão executiva? Pode ser que seja um projeto de uma discussão que os líderes tiveram, pode ser que tenha um novo software para poder a empresa utilizar e conseguir mais resultados. Ou pode ser que você tenha uma situação onde é necessário construir uma nova unidade ou desenvolver um novo produto. São bem gerais o que nós estamos falando aqui. Mas aqui tem um campo que é propício a inovações com a ação rápida. Então, isso daqui é que vai gerar, sim, uma atribuição que pode ser delegada a um grupo de pessoas. Bom, se nós temos isso em frente, a pergunta é, bom, então agora ficou fácil. Não, agora que começaram os problemas. Porque o executivo principal que deve aprovar, o diretor da divisão, ou mesmo o presidente, ele tem que aprovar essa ideia, essa iniciativa. E ele vai dizer, olha, eu não posso ter alguma coisa que vai me tomar aqui 6 meses. Então, é um primeiro grande obstáculo. A gerência não tem tempo. Aliás, eu ia relatar para vocês que empresas que nós trabalhamos, vimos situações onde nós tínhamos, eles tinham um programa de caixa de sugestões, a melhor ideia era escolhida, premiada, a pessoa recebia um prêmio em dinheiro, e nós fomos conferir esse assunto aí e descobrimos o seguinte, muitas das ideias premiadas e que se pagou por elas nunca foram implementadas. Por que nunca foram implementadas? E era uma das maiores empresas do Brasil. Complicado, não tenho tempo. E o pessoal da linha de frente, se você pede ideias para ele, fala, olha, nós já demos muitas. Então, o que nós estamos trazendo de solução é a resposta para essas questões, esses entraves. E você tem aqui uma oportunidade para poder fazer acontecer. Então, como é que nós damos andamento? A partir do momento que nós selecionamos aquele campo de oportunidade que é propício para você fazer as inovações, então, o patrocinador identifica o líder, no primeiro momento, e ele vai desenvolver um descritivo para essa atribuição, que é exatamente o que se propõe conseguir atingir e que tipo de meta que vai se criar para poder mostrar resultados efetivos. Em seguida, recruta-se a equipe e apresenta a atribuição e também o processo de ação rápida. Note bem que a equipe só foi formada agora, então eles não conhecem nada do que está se passando. Então, é o momento que o patrocinador vai também se apresentar à equipe e dizer por que ele acha que isso tem que ser conseguido. Essa é a hora que ele dá o contexto. Nós estamos nessa situação, aqui tem uma oportunidade para nós podermos criar algo novo junto ao cliente, ou que nós vamos alterar a nossa forma de trabalho, de tal maneira que eu possa competir em melhor condição. Então, essa situação ele tem que descrever para que todos possam compreender de onde que veio a ideia, para onde vai essa situação, essa proposta de trabalho. E também como funciona a ação rápida. É uma apresentação rápida que dá um conjunto de informações para eles terem confiança. Nós estamos sendo chamados para fazer um trabalho, mas o que vai ser nos dado para fazer acontecer isso? Então, esse é o momento que ele recebe essas informações. A equipe está recrutada, apresenta a atribuição, em seguida, os membros da equipe têm o poder de dizer, olha, essa meta me parece muito teórica, ou muito difícil. Ele tem que ser mostrado a ele que existe sim a possibilidade. Esse é o trabalho da liderança. Em seguida,
você cria um cronograma, de tal maneira que as pessoas já se sintam compromissadas. Ok, estamos começando o trabalho dia 2 de dezembro. Dia 2 de fevereiro, vamos entregar o resultado. Simples assim, 60 dias. Planejar evento de apresentação é uma maneira de você compromissar mais ainda. E o patrocinador vai estar esperando lá, no dia 2, às 8 horas da manhã, tem uma apresentação que nós vamos mostrar resultados. Bom, resumindo aqui então, quem são os participantes? O patrocinador, que desenvolve essa atribuição, delega o trabalho, apoia as ideias. O líder de equipe, que vai conduzir a equipe no trabalho das reuniões. E o patrocinador não participa das reuniões. A reunião semanal é o líder de equipe. Ele vai ser informado semanalmente pelo líder de equipe sobre o andamento dos trabalhos. O membro da equipe, então, é a pessoa que vai a todas as reuniões, e ele se compromissa a implantar pelo menos uma ideia. O que é o conjunto de ferramentas da ação rápida? Então, a ação rápida tem várias ferramentas que constituem um conjunto que é passado para a empresa, para o líder, no momento em que a empresa decide fazer o trabalho. Então, existe aquele planejador que nós vimos lá no início. Depois nós temos guias. Esses guias são apostilas como essa, que é uma do patrocinador, uma do líder, uma do membro. Ali está escrito os passo a passo do que ele vai trabalhar, como ele vai trabalhar, qual a instrução que ele tem. Porém, ele não precisa ler isso com antecipação, não é treinamento. O líder vai projetar isso e vai conduzir as pessoas no processo de como é que você gera ideia, como é que você seleciona, como é que você prioriza, como é que você cria um plano de ação, como é que você analisa cada etapa de fazer a implantação de ideia. Está tudo contido nesse conjunto de materiais. E você tem aqui os posters, porque as pessoas vão trabalhar muitas vezes em conjunto, vocês vão ver como é que funciona isso já já, e tem um acelerador de ideia para ação. Como é que você garante que vai terminar em menos de 60 dias? É esse material aqui que vai dar condição para o membro da equipe poder desenvolver o trabalho dele e poder partilhar o trabalho para todas as demais pessoas da equipe. Os guias de leitura rápida, que nós estamos referindo aqui, para empresas que já têm o Lean Six Sigma. Então, essas companhias têm uma maneira de poder integrar o trabalho da ação rápida com a metodologia já existente. Aqui um cronograma de como é que funciona o roteiro da ação rápida. Você tem a atividade inicial, que é aqui, então nós estamos aqui naquele planejamento inicial, de pré-lançamento, cronograma, apresentação para a equipe, e a partir da reunião inicial é que nós passamos a contar os 60 dias. Então, você tem primeiro momento essa reunião inicial, que dura 4 horas, eu vou explicar para vocês como é que é feita, porque isso daqui é o início do trabalho, é onde as pessoas recebem toda a informação necessária e dá andamento, e já se sai daqui da reunião inicial com um plano de trabalho para uma primeira ideia a ser implantada. E você desenvolve, então, reuniões semanais. Então, as reuniões que nós vamos ver em seguida, aqui no final nós temos uma medição de resultados. Os resultados são medidos sobre aquelas metas que foram estabelecidas e também mede-se financeiramente. Então, é fundamental que qualquer mudança que você faça tenha uma avaliação financeira. A companhia que não fizer avaliação financeira para a mudança não tem garantia de continuidade de processo nenhum. A linguagem do acionista e do diretor da companhia é dinheiro. Muito bem. Então, como é que é feito o processo? Uma vez que as ideias são geradas, a equipe está reunida, tem atribuição, vai se gerar as ideias. Essas ideias, então, como nós dissemos, são geradas de forma escrita. Existe uma instrução de como é que você gera uma boa ideia, quer dizer, exemplo, que tipo de ideia é boa ideia, que tipo de ideia não é boa ideia. Os membros, então, geram, colocam-se num quadro em branco. Em seguida, a equipe vai classificar essas ideias. Classifica essas ideias e você depois prioriza. Tem 2 etapas. E aqui um membro é selecionado para capitanear a implantação dessa ideia.
Como funciona o processo de você ter uma cesta de ideias? Veja, uma equipe de 5, 6 pessoas gera em torno de 40 ideias. O normal é que uma equipe implante cerca de 10 ideias, mas pode implantar muito mais. Depende da situação. Então, essa ferramenta de seleção de ideias trabalha da seguinte forma. Nós vamos classificar as ideias que estão dentro do controle da equipe, ou seja, tem conhecimento, a equipe tem conhecimento, sabe como fazer e tem autoridade para colocar em ação. Ou você tem uma situação onde a equipe tem autoridade, mas não tem todo o conhecimento. Precisa de alguém de fora para ajudá-la a atingir esse resultado. O outro conjunto necessita aprovação. Envolve ou investimento financeiro, ou, eventualmente, necessita de uma mudança de procedimento ou de política que necessita aprovação. E aqui o conjunto 4, que é as duas coisas. Precisa de autoridade, precisa de aprovação e precisa de conhecimento. A equipe vai trabalhar com esse conjunto de ideias inicialmente, a ideia de ação imediata. Isso aqui permite que a equipe possa dar uma celeridade no desenvolvimento das ideias. Vamos trabalhar com aquelas que eles têm poder de fazer a mudança já. E aí nós fazemos uma priorização. Aquelas ideias que foram classificadas como imediatas vêm para esse quadro onde você classifica da seguinte forma. As ideias produzem um grande ganho possível para a meta que foi fixada? Elas têm esse potencial para atingir esse grande ganho? E a outra pergunta é, pode ser feita em 60 dias? Se você tem grande ganho e ação significativa provável em 60 dias, nós vamos chamar ela de ladeira. Se elas têm um grande ganho, mas demora mais de 60 dias, vamos chamar de montanhas. E aqui está a categoria do pequeno ganho, que nós não vamos nos preocupar com elas. Esse conjunto de ideias que está aqui, então, vão prosseguir e nós vamos passar aqui para uma etapa seguinte. Então, recapitulando, dividir ideias, selecionando ali imediata, posterior, com autorização e posterior com autorização, e depois selecione em ladeiras. A partir do momento que eu tenho as ideias ladeiras selecionadas, eu faço uma lista, eu seleciono as ideias para conseguir construir um conjunto de 10 ideias. Vamos chamar das 10 mais. Como isso é feito? Baseado naquilo que é o potencial. Qual é a que tem mais potencial? Eu posso ter aqui, digamos, 10 ideias. Qual é a que tem mais potencial? Depois que eu terminei de fazer essa passagem de imediatas para cá, eu continuo. Passo as posteriores, passo a autorização, passo todas. Então, eu tenho aqui uma lista de 10 ideias. E as pessoas vão começar a trabalhar com aquela que é mais relevante. Então, agora é o momento onde vai se nominar um membro da equipe para que ele possa implantar a ideia. Isso é um voluntariado. Geralmente, a pessoa que deu a ideia é aquela mais interessada em fazer a implantação dela, mas não necessariamente. Porém, se ela vai se candidatar, ela é o capitão da ideia. E esse guia vai ajudar ela a poder fazer essa implementação. Então, nós temos essa ferramenta que vocês viram lá naquele quadro sumário, que é o acelerador de ideias, acelerador de ação. E aqui nós vamos seguir o roteiro de Mike, ou seja, desde a definição, que é o refinamento da ideia, aquele processo que eu disse que a ideia foi pensada de uma forma, escrita de outra, entendida de outra, esse é o momento em que você refina ela. A medição define-se como é que eu vou medir a ideia. Como é que nós estamos performando hoje, como é que é previsto performar depois da inovação ser introduzida. Posteriormente, você faz a análise, como que ela vai agregar valor. Isso aqui é fundamental, porque quando o capitão da equipe for tentar implantar a ideia, o que ele vai encontrar? Pessoas que estão prontas para aprovar? Pelo contrário, né? Pessoas que estão dizendo, não, não concordo. Isso aqui vai alterar, eu não estou de acordo com nada do que está aqui. É essa situação que ele vai encontrar em qualquer... E se vocês estão fazendo, também vocês estão encontrando isso, seguramente. Ele precisa ter como? Convencimento de quem está fazendo a oposição.
E esse convencimento é baseado nos benefícios que ela vai trazer. Então, a equipe está ajudando o capitão da ideia a construir esses benefícios. Então, o trabalho da reunião, que nós estamos dizendo, toda semana tem uma reunião, é esse o trabalho. Elaborar esses argumentos para poder convencer as pessoas e poder remover obstáculos. Aqui você tem inovação e implementação, que é um momento em que você tem que especificar que tipo de apoio você necessita. Provavelmente o patrocinador já está informado de como é que está andando, ele já deu a aprovação prévia dele. E uma vez que a ideia está pronta e implantada, então precisa ser assegurado que esses resultados realmente estejam acontecendo. O próprio membro da equipe, quando implanta a ideia, ele passa a medir, de tal maneira que quando passou-se aí, digamos, um mês da implantação, ele já tem algum resultado para poder coletar e mostrar que sim, que está produzindo resultados. Então, esse exercício todo aqui é tornar o DMAIC, que é uma metodologia do Six Sigma, simples, não precisa de fazer mais treinamento para o funcionário, ele está aprendendo como é que faz na prática. Muito bom. Se vocês têm programa de fazer mudança de processo na sua empresa, vocês têm essa situação aqui, né? Então, o que nós fazemos temos um elenco de vários dos matadores de ação que são mostrados para a equipe para que elas se precavenham e não caiam nessa armadilha. Então, fazendo um resumo aqui do que é todo o trabalho da ação rápida, depois da ação inicial, você tem as reuniões para ação, que são reuniões semanais, são 2 reuniões de 4 horas e 3 reuniões de 2 horas, isso aqui em média, e depois o fechamento, que é onde você documenta resultados, mede os valores, e você programa essa reunião de apresentação e reconhecimento. Essa reunião, onde vai o patrocinador e se reúne com os membros, pode ser aberta, e geralmente é aberta, para mais pessoas participarem. O que você pretende com isso? Dá uma oportunidade para todas as pessoas verem que não é tão complicado assim, que você pode, sim, a partir de uma atribuição dada, dar às pessoas a condição dela poder gerar ideias e elas próprias implementarem num prazo curto. Então, esta é o objetivo principal de você fazer uma apresentação. E número 2, o patrocinador deve reconhecer cada membro pela contribuição dele. Ele se sentiu orgulhoso quando ele foi chamado para poder dar essa contribuição. E agora é hora que o patrocinador, então, cumprimenta ele pessoalmente e dá para ele um reconhecimento, uma carta que agradece, em nome da empresa, pela contribuição dele à mudança de processo na companhia e à introdução de inovações. Bom, a equipe, então, desfaz-se no 60º dia. Terminou a apresentação, a equipe vai embora. A pergunta é, a inovação gerou uma mudança. Essa mudança está produzindo resultados. Como é que você pode assegurar que, uma vez que a equipe não está mais lá, que o resultado continua? Então, é feito um plano onde você identifica onde está o potencial de falha aqui dessa mudança e como é que eu faço para poder criar um plano que previna esse novo processo de ser interrompido ou de não produzir o resultado que estava desenhado. Bom, eu vou passar agora para exemplos para vocês de companhias que implantaram a inovação com a metodologia ação rápida. O primeiro caso aqui é da uma empresa multinacional de equipamentos e produtos para análise clínica. O que eles fazem? Eles vendem os equipamentos que fazem análise clínica e você precisa de um produto, que é o reagente, para poder fazer a máquina funcionar. É um pouco complexo, porque você tem não só a máquina, o produto, você tem um software que vai poder ler a instrução, o resultado da máquina e converter isso em algo que é lido por um especialista. Você tem que treinar os especialistas em como é que ele lê esse resultado. Então, essa máquina é
um pouco complicada, necessita de assistência técnica. Então, a companhia não só tem que vender a máquina, como fazer o projeto de instalação, como treinar a equipe do ponto de vista técnico da máquina em si, como também o especialista que vai ler resultado. E o produto ainda tem um problema, porque ele não pode, ele necessita de transporte climatizado. Então, o problema que estava havendo a missão era recuperar vendas de clientes de uma certa região do estado. O que era o problema principal? O obstáculo era que esse produto climatizado tinha um tempo de transporte muito longo para chegar nesse local. E o concorrente perto estava se aproveitando e conseguindo tomar os clientes da companhia. Ou seja, a companhia vendeu a máquina, mas ela não consegue colocar o produto. E uma coisa interessante é que qualquer pessoa teria pensado, mas isso é fácil de resolver. Basta você chamar uma empresa especializada em logística que ela resolve isso. Então, eles fizeram isso. Chamaram a empresa de logística, fez o estudo e mostrou que embarque expresso era inviável e o uso de CD também era inviável, custa muito alto. Então, a inovação implementada foi a elaboração do padrão de consumo dos clientes dessa região. E uma vez que esse padrão de consumo estava feito, a companhia podia realizar venda antecipada. Antes que o cliente precisasse de receber o produto amanhã, já tinha sido feito o pedido e ele podia, com base nas informações do conjunto de clientes da área, fazer uma consolidação de carga, que é o que sempre acontecia, só que demorava muito mais. E agora ele podia antecipar esse problema. Então, sim, tiveram resultado. Nesse primeiro momento, uma grande parte foi recuperado e eles esperavam multiplicar essa iniciativa em outros locais também. O outro exemplo é a multinacional farmacêutica, que precisa eliminar atraso em prazo de aprovação interna de mudança em produtos. Note bem, produto da área farmacêutica não é só o produto em si. Você tem qualquer tipo de mudança que você queira fazer, que possa ser, que é produto, embalagem ou mesmo a bula. Qualquer mudança que você fizer necessita aprovação. E o ponto é que existe uma quantidade muito grande de pessoas envolvidas nas diferentes áreas para você mexer em qualquer coisa. Então, isso daqui envolvia pessoas do Brasil, dos Estados Unidos, e precisava de uma reprogramação frequente de agenda de reuniões. Por isso, estava se levando o quê? 1 ano para conseguir fazer uma mudança de produto, ou de rótulo, ou de embalagem, como queira. Então, essa equipe trabalhou com essa metodologia da ação rápida e conseguiu fazer esses subgrupos. Esses subgrupos, eles podiam se reunir em torno de temas específicos e conseguir, por isso, fazer análise e aprovação de etapas com muito mais rapidez. E isso gerou, então, esse ganho de 40%. Então, em vez de 1 ano, eles cortaram aqui muitos meses no trabalho de aprovação. Outro exemplo para vocês é a multinacional de produtos agroquímicos. A missão aqui era disponibilizar produtos que estavam estocados no campo, oriundos de devolução de clientes no final de safra. Então, aqui, o problema que a companhia tinha eram 2. Primeiro, você tinha a situação onde o produto estava estocado e gerava um custo muito alto. Nessa ocasião, essa companhia tinha 75 milhões de dólares de produtos. Aí você pode dizer, bom, uma maneira muito fácil de resolver isso é você planejar melhor. Acontece que, nesse tipo de negócio, o planejamento é complexo, porque você depende de variáveis não controláveis. E você não tem como antever mudança de clima, mudança de situação econômica, ou infestação, que pode vir, pode não vir, ou pode ser maior ou menor. Então, o que a companhia faz? Ela vende o produto para o distribuidor, coloca a disponibilização lá e vamos esperar ver o que acontece no final de safra. O que sobrou vai para um CD. E o que ela pretendia? As 2 coisas, reduzir esse estoque e, ao mesmo tempo, poder aproveitar o produto, porque no ciclo da produção não dá para você conseguir atender todo e qualquer cliente, porque pode ser um determinado produto. Note bem, nós estamos falando aqui de uma linha de 300 produtos diferentes, formulações e embalagens. É muito complexo você poder planejar. Então, o que acontece? Você deixa de enviar para um cliente
um determinado produto, que pode ser uma quantidade pequena, mas com essa quantidade pequena, ele não formou o lote para poder vender para o cliente. E por que o cliente, então, não compra? Podia comprar só isso aí. Não, ele precisa de um conjunto para financiar. Ele tem que ter um pacote de produto para poder solicitar o financiamento no banco. E o financiamento é um. Então, a companhia estava perdendo vendas e tinha produto. E por que não trazia o produto? Porque a situação de você trazer um produto de devolução é complicada demais, porque você precisa de pegar o produto, desmontar ele, analisar, passar no controle de qualidade, verificar se tem tipo de variação da embalagem, ou se tem faltando algum tipo de instrução, ou se a caixa está rasgada, ou se o produto está alterado. É complexo, então não podia ser atendido no momento em que a companhia está trabalhando para produzir a produção do ano. A equipe, então, foi reunida e o que se criou aqui foi a ideia, a inovação foi estrutura independente para processar o produto devolvido. A companhia tem todo o trabalho dela, desde a produção, recebendo matéria-prima, produção, estocagem do armazém para poder fazer entrega. Criou-se uma outra linha do lado, ou seja, eu tenho outro armazém, que tem um outro tipo de tratamento, que tem outro tipo de análise, que vai alimentar o meu estoque reservado de produtos que foram aprovados. Aí sim você pode trabalhar. Note bem que isso daqui, para essa equipe, a missão dela é conseguir resolver o problema através de uma inovação. Mas não significa que ela construiu a estrutura em 60 dias. Ela entregou o projeto pronto e aprovado, e viabilizado. A companhia teve que, logicamente, despender depois o tempo para construir a estrutura. Aqui um outro exemplo de empresa nacional, um grupo de empresas menores que presta serviços contábeis. Qual era a missão dela? A companhia passou a ter altos custos em função do aumento de necessidade de informações requerido pela Receita. E qual é o problema? Contratos recém-assinados com um grupo de clientes da área industrial não viabilizavam a empresa ir lá e renegociar com eles. Olha, agora a Receita resolveu pedir mais informações, nós vamos rever os contratos, nós vamos ter um aumento no preço. Inviável. Então, o que a equipe teve de inovação foi a criação de um plano de conta comum. Eu tenho um conjunto de empresas, cada um tem um plano diferente de contas, isso me acarreta um trabalho muito maior, e eu tenho também que preparar esses clientes para me fornecerem a pré-informação de tal maneira que eu possa trabalhar com menos dispêndio de tempo. Então, essa foi a inovação implementada e conseguiu, sim, um resultado de 45% no volume de trabalho. Todos esses resultados que eu estou reportando a vocês foram transformados em valores financeiros. No exemplo que eu dei para vocês anteriormente, da empresa de agroquímicos, isso aqui foi apresentado num evento do IQPC, então é até disponível esse case aqui, e eles conseguiram reduzir o custo anual da empresa em $865 mil, que é aquele estoque de produtos de 75 milhões de dólares. Muito bem, então são esses os exemplos que eu tinha para colocar para vocês, e aqui está uma forma que a companhia pode utilizar o sistema da ação rápida. Nós temos uma opção primeira, que é treinamento dos líderes. Então, a companhia tem uma definição que ela pode treinar um conjunto de líderes para poder fazer essa implantação da inovação. E uma segunda opção é para a companhia que já tem uma estrutura na área de excelência de processos. E, nesse caso, então, o que fazemos é a certificação de multiplicadores. Preparamos o multiplicador para ele treinar o líder. E uma outra opção, que é a companhia decide que quer fazer uma implantação de uma iniciativa. Então, nós acompanhamos, formamos a equipe, acompanhamos desde o início até o término e entrega de resultados. Então, essas são as opções. E aqui eu encerro a minha apresentação para poder abrir para vocês a questão de perguntas que vocês tenham. E qualquer tipo de informação adicional que vocês queiram, vocês podem se dirigir à FIA, que tem, então, os contatos e pode favorecer esse andamento dos seus pedidos.
Pois não. Minutinho, ele vai levar para você um... Boa noite, meu nome é Haroldo. Parabéns pela apresentação. Obrigado. Fiquei impressionadíssimo. Só estou surpreso que a equipe é composta de 5 a 6 pessoas, é isso mesmo? Sim. Como é escolhido? São pessoas tão diversas como para chegar a uma conclusão, pegar logística, financiamento, Sim. contabilidade, faturamento, cliente, marketing, vendas. Estou muito surpreso. Ok, muito boa pergunta. Não, realmente a equipe habitual é de 5 a 6 pessoas. Mas, por exemplo, o exemplo que eu dei para vocês aqui, alguns dos exemplos, nós tínhamos 9 pessoas na equipe. Porém, esse não é o principal. O ponto que você coloca é, existe um grupo de pessoas que é o núcleo que vai trabalhar aquela atribuição. Porém, nós temos as pessoas chamadas grupos de apoio. Ou seja, elas não estão participando da equipe, mas elas assistiram a apresentação anteriormente e elas vão dar esse apoio que é necessário. Muitas informações precisam ser requeridas com rapidez e vão ser, e eles então estão preparados, eles sabem já que tipo de informação vão ter que gerar, mas não necessitam participar dessa equipe. Quem está participando da equipe é aquele centro do processo, ou seja, cadeia cliente-fornecedor interna. Quem contribui com a proposta é um dos membros presentes, e não a equipe de apoio. Não, a equipe de apoio não. É verdade. A ideia vai ser gerada por essa equipe da ação rápida. Obrigado. Bom, obrigado a você. Professor, boa noite. Boa noite. Parabéns também pela apresentação. Eu trabalho com excelência de processos. Que ótimo. Eu tenho pelo menos 2 perguntas. A primeira, vou fazer separado. A primeira é em relação à definição de objetivos, porque até trabalho com Kaizen, Lean Six Sigma, e eu vejo que é um desafio muito grande. Então, tem todo um pre-work, toda uma análise e um desenvolvimento. Como que é feita para ação rápida, essa definição do objetivo? Esse objetivo começou lá atrás, quando nós, então, pegamos aquele campo de oportunidades, se nós estamos falando de inovação. Mas pode ser também o caso de você ter uma equipe de ação rápida que está devotada para mudar um processo. Então, muitas das mudanças podem ser feitas também com o Lean Six Sigma. O Lean gera ideias para você poder tornar o processo mais simples, você eliminar os desperdícios do processo. Mas na hora de você implantar, como você implanta? A equipe, então, vai partir desse momento e ela, sim, você fez os mapeamentos habituais no processo de preparação. Se nós estamos falando de uma melhoria do processo, que você está citando aí, a sua atividade contínua é essa, de melhoria e excelência de processos, você pode, sim, e deve fazer o mapeamento para poder indicar onde é que estão os pontos de oportunidade para a equipe trabalhar. No caso de inovação, é uma situação em que ela tem também a visão do processo, né? A equipe é aquela cliente fornecedora interna, ela tem a visão do processo. E, de qualquer forma, nós fazemos um mapeamento mais simplificado de como é que se desenvolve o trabalho no momento. O que ela está fazendo? Procurando identificar uma nova forma. Então, aí tem uma ferramenta que vai levá-la a poder identificar onde é que estão os pontos que ela pode atuar para criar algo novo. Mas, sim, existe um mapeamento de processo anteriormente, para poder se definir. E a minha segunda pergunta era em relação àquelas reuniões de 2 horas semanais. Então, Sei. Porque a grande vantagem é que as pessoas não vão se afastar muito do trabalho delas e tal. As reuniões são 2 de 4 horas e 3 de 2 horas, se eu me lembro bem. Sim. Elas vão ali já estar trabalhando nas ações ou as ações vão ser implementadas fora dessas reuniões? Então, vamos voltar àquele slide onde nós temos... Eu acho que é aqui que nós temos uma... Acho que é o próximo. É aqui. Bom, então nós temos, na reunião inicial, o que está sendo passado para a equipe é a oportunidade para gerar ideias. Essas ideias vão ser geradas
e elas vão ser categorizadas. Então, foi selecionada, priorizada, e a partir desse momento você tem aberto o conjunto para a equipe poder escolher quem é o capitão da ideia e como é que ele vai fazer a implantação. Esse trabalho da primeira ideia, da primeira reunião, leva ele a poder produzir esse priorizador de ideia. Essa priorização é que vai ser uma abertura para a equipe toda discutir as etapas porque a pessoa tem que percorrer para fazer o plano dela. Esse priorizador tem um cronograma. Esse cronograma tem atividade, o que ele vai fazer na primeira reunião, o que ele tem que fazer na segunda. Ele vai poder descrever e discutir com a equipe as etapas que ele percorre para fazer a mudança. Porém, a mudança em si, ele vai fazer durante a semana. Então, ele vai gastar, assim, 1 hora, 1 hora e meia para poder fazer essa implantação. Ele vai voltar na reunião seguinte, provavelmente trazendo questões, obstáculos, problema que ele encontrou, e a equipe vai ajudá-lo a resolver isso, ou o próprio líder vai ajudá-lo. Muitas vezes também, note bem que todo esse processo está informatizado e eles estão trocando as informações através disponível na internet, então, na intranet. E aí você tem uma situação onde pode ter uma ajuda já durante a semana. Ele pode resolver o problema dele antes da reunião. Mas, sim, é feito durante o período da semana. Boa parte do trabalho. Não sei se respondi a sua pergunta. Ok. Obrigado. Parabéns inicialmente pela palestra. Obrigado. Eu trabalho no setor automotivo e recentemente uma grande montadora mandou para as concessionárias uma informação, uma carta muito simples com um número, dizendo que um processo tinha mudado e um número tinha sido alterado. E eu vejo muitos problemas em comunicação dentro de uma cadeia de processos, uma indústria qualquer, né? Eu trabalho especificamente nesse mercado. Então, como que a gente pode melhorar a comunicação interna, obviamente com reuniões, uma das opções seria gerar novas reuniões internas e produtivas até, mas eu queria que você falasse um pouco disso e também, no começo da sua palestra, o senhor mencionou a parte de geração de processos sem texto. Isso. Me pareceu um pouco incongruente. Okay. Isso. Eu trabalho um pouco com processos e sim. se não escrever, se não documentar, parece que fica no ar. Né? A ideia parece que vai diminuindo de intensidade com o decorrer do tempo. Okay. Deixa eu começar, então, pela última. Por favor. Essa Obrigado. documentação do processo sem texto é a produção de um fluxograma. Bom, toda companhia faz fluxogramas. A diferença é que esse fluxograma é tudo aquilo que você hoje usa na ISO 9001-2015, tudo que você usa para poder produzir um procedimento que atende todos os requisitos. Então, cada um dos requisitos da ISO, por exemplo, você pode criar um fluxograma que dispensa o uso de texto por completo para que uma equipe possa entender o processo do início ao fim, saber todo tipo de entrada que tem ali dentro, qual tipo de norma que eventualmente ele tem que seguir, que tipo de relatório que ele vai produzir. Isso tudo é o conjunto que permite que uma equipe possa entender o proprietário do processo e o conjunto da cadeia cliente fornecedor interno, entenda o processo, discuta entre eles, e você pode dizer o seguinte: a partir do momento que você fez esse fluxograma, que é feito em tempo real, porque eles têm que ter condição de poder mudar o que eles estão dizendo para você, que é o processo, a partir desse momento eles estão comprados para o processo. Então você entrega isso para aquilo que nós chamamos de proprietário de processo. Então o sistema de gestão, qualquer que seja que você tenha, ele deixa de ser propriedade do coordenador para ser propriedade do proprietário de processo. Aí você tem uma situação onde tem muito mais compromisso das pessoas para atingir as metas. Esse sistema é usado nos Estados Unidos, na Califórnia, há mais de 20 anos. Nós vimos esse processo lá. Quando aqui no Brasil se gastava 1 ano e meio para fazer uma ISO, nós fazíamos 6 meses, porque dá uma velocidade muito grande. Essa é a vantagem de você usar. Além do sistema ficar extremamente leve, uma tela descreve tudo, você elimina por completo o texto. O problema que existe é que muitas companhias produzem procedimentos, especialmente na área financeira, vastas pastas e mais pastas de etapa por etapa.
Mas isso daí não é usado no dia a dia, mas atrapalha as pessoas que estão trabalhando com o processo, porque vai ter uma auditoria, o pessoal pega essas pastas imensas e o cara tem que fazer o quê? Tem que atravessar isso tudo para ser auditado. Custa mais caro para a empresa, é uma perda de tempo enorme das pessoas, não estimula ninguém a usar esses procedimentos que ficam arquivados lá, deixados lá numa gaveta. Você muda isso aí completamente, porque você pode chamar todo aquele passo a passo que as companhias costumam fazer, chama isso de material de treinamento. Deixa lá de lado. Quando entrar um cara novo, alguém vai treinar ele. Aí seria interessante mostrar para ele um sistema da que é, como é que ele acha ícone e tal, tudo bem. Mas não incluir dentro do procedimento do dia a dia. Eu agora queria que você repetisse aí, porque eu não entendi bem a sua outra dúvida. Como melhorar a comunicação interna em grandes cadeias produtivas? Para que a aplicação dessa metodologia seja realmente eficaz, onde você tem que aplicar isso para muitas pessoas ao mesmo tempo. E manter todo mundo motivado para essas novas mudanças. Sim, sim. Muito boa pergunta. Eu acho que temos situação interessante. Especialmente nos Estados Unidos, quando você tem empresas muito grandes, existe uma situação onde você tem que replicar um processo que foi mudado aqui em 40, 50 sites diferentes. Então, você fez uma mudança numa área central, com uma equipe. E agora, como é que você faz? Você tem 30 outros locais para fazer essa mudança. Então, uma das coisas interessantes é que você, usando a metodologia da ação rápida, você pode treinar os líderes dessas áreas, eles vão e replicam aquela mudança ao mesmo tempo. Então, quando nós falamos em 60 dias, você muda no local original e você muda nos demais locais em 60 dias. Porque as pessoas de lá só vão ter compromisso com a mudança se elas puderem participar e puderem dizer, bom, como que eu vou implementar aqui? Ele tem que passar por esse processo. São ideias que ele vai talvez mudar, adequar, para poder garantir isso que você citou aí. Melhorar a comunicação significa entendimento dele para com a mudança do processo e que ele possa cumprir. Então, favorece sim, a partir do momento que você usou esse método. Expliquei mais ou menos? Bom, que bom. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Parabéns também pela obrigado. apresentação. Meu nome é Carlos Borges, eu trabalho no setor imobiliário. Perfeito. E a impressão que eu tenho ouvindo é que, em função do prazo de 60 dias, para que realmente esteja concluído o trabalho, existe uma limitação do tipo de problema, porque, naturalmente, muitos problemas são complexos, envolvem mudanças de mais longo prazo. Então, eu queria ver se o meu entendimento está correto. Eu tenho uma certa limitação da aplicação da metodologia para um determinado tamanho de problema, e faria sentido, por exemplo, no prazo de 60 dias, serem feitos diagnósticos para problemas mais complexos, maiores, que não poderiam ser, eventualmente, resolvidos efetivamente em 60 dias, e, além disso, se faria sentido eu ter um time permanente com essa função quase que sequencial de aplicação dessa mentalidade para aquela... Certo, enfim. perfeito. Você citou imobiliária, não é isso? Sim. E qual é a outra atividade que a sua empresa faz? Incorporação e construção. Incorporação e construção, perfeito. Sim, nós temos... eu vou imaginar que, no seu caso, você tem uma área de projetos que vai partir do pedido do cliente, vai ter que desenvolver esse projeto, vai ter que discutir com o cliente, tem as mudanças todas que passam, o processo de chegar num ponto onde você tenha um projeto executivo é demorado. O ciclo total é 10 anos. Bom, aí você está citando o seguinte, o cliente congelou, né? Ele não quer fazer agora, então ele manda você voltar daqui a um ano, esse tipo de coisa. Não, eu estou dizendo o seguinte, pegando uma situação habitual, onde você tem já um cliente que está pedindo para você apresentar um projeto de construção para ele. Então, nesse caso, eu diria, esse processo é demorado. Porém, o que nós estamos falando é, nós vamos criar uma inovação para mudar esse processo, para você poder ter uma redução, que eu acho que o objetivo básico que você procura seria, eu quero reduzir isso para muito menos tempo, para não só ficar mais competitivo, mas também para baixar meus custos.
Então, isso sim é possível. 60 dias é o prazo que você tem para poder fazer a alteração desse processo e poder botar em prática. Note bem que você vai ter, para desenvolver esse processo todo de construção de um projeto, você tem todos aqueles imponderáveis. Aprovação da prefeitura, por exemplo, aprovação do cliente, mais de uma vez vai e volta. O que nós dizemos é, muito bem, algumas variáveis você não pode controlar, que é essa que estão no poder público. Ou, digamos, o vai e vem para o cliente, você pode sim trabalhar em cima deles. Aí, inovações ajudam você a reduzir muito esse trâmite, conseguir reduções significativas. Isso dá para ser feito, essas mudanças podem ser feitas em 60 dias. Ok? Obrigado.